Saúde as irmãs e irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. O tema de hoje é sobre o Dia dos Namorados. E sobre o namoro, entendemos uma primeira fase na vida de um casal que está mantendo um relacionamento saudável. Depois, por tradição, chega-se o noivado, que é um relacionamento ainda mais sério e que vai preparando o casal para o próximo passo, que é ainda mais importante, o matrimônio. Entretanto, essa tradição em 3 fases está caindo em desuso porque os casais nem estão mais vivendo essa tradição, já pulando do começo do namoro para se juntar. E o ficar tem se tornado moda. No vídeo anterior abordamos o tema do Dia Mundial do Amor, que tem a ver com o dia de São Valentim, comemorado nos países de tradição inglesa em 14 de fevereiro e também em outros países. E para esses países, esse dia é o tradicional Dia dos Namorados. E como abordamos em vídeo anterior, o dia 14 de fevereiro é a data em que muitos países fazem essa comemoração, inclusive Portugal e Angola. E no mundo de tradição inglesa, a data é conhecida como Valentine's Day, Dia do Valentino. Já no Brasil, a data foi passada para 12 de junho, véspera de Santo Antônio de Lisboa, conhecido como Santo Casamenteiro. Mas, no fim das contas, se tornou uma data de faturamento para o comércio, sendo que todos os dias e meses são momentos em que se pode presentear alguém que se ama e se goste. Entretanto, essa data no Brasil tem história. Ela foi criada pelo publicitário João Dória, aliás, João Agripino da Costa Dória Neto, pai do ex-governador de São Paulo, João Dória, quando trouxe essa ideia do exterior e apresentou a oportunidade aos comerciantes paulistas. E assim, em 1949, foi criada uma campanha com o slogan "Não é só com beijos que se prova o amor". Dessa forma, a ideia se espalhou pelo país sob a inspiração do Dia de São Valentim, que ocorre em vários países do mundo, principalmente na Europa e Estados Unidos. Mas qual foi a origem dessa data? É o que abordamos em vídeo anterior. Em primeiro momento, há um antigo festival romano chamado de Lupercalia, que era realizado no dia 14 de fevereiro para celebrar a fertilidade. E assim se homenageava a deusa Juno, deusa protetora da mulher e do casamento, e ao deus Pan, deus da natureza. E durante uma procissão nas ruas da cidade de Roma, os sacerdotes batiam nas mulheres com correias de couro de cabra para garantir a fertilidade delas. Além de que essa data também marcava o início oficial da primavera. Já no outro momento, a data marcou a execução do líder da Igreja de Roma, o bispo Valentim, no século III. Ele lutara contra as ordens do imperador Cláudio II, que proibira o casamento durante as guerras, porque acreditava que os solteiros eram homens melhores para a guerra. Assim, mesmo com a proibição, ele continuou fazendo casamentos até ser descoberto e preso. E sendo condenado à morte, muitos jovens lhe enviavam flores e bilhetes, dizendo que acreditavam no amor. Enquanto aguardava a execução, ele se apaixonou pela filha cega de um carcereiro, que por milagre foi curada. E antes de ser executado, escreveu uma mensagem de adeus para ela, assinado como seu namorado, ou melhor, de seu Valentim. Para tirar alguma curiosidade, nessa época os clérigos casavam. Tempos depois, na Idade Média, a data foi associada ao acasalamento de pássaros. Assim o tempo passou e os ingleses e franceses, no século XVII, numa união de amor e sacrifício, começaram a celebrar o dia de São Valentim como o Dia dos Namorados. E no século seguinte, a data passou a ser celebrada nos Estados Unidos como St. Valentine's Day. Porém, na forma moderna, essa comemoração nos Estados Unidos se deu em 1840, quando Esther Howland vendeu $5.000 em cartões do Dia dos Namorados. E a partir do século XX, essa data passou de prática em países anglo-saxões para outros países como o Brasil. E assim, o tradicional passou a ser o envio de bilhetes com trocas de amor em forma de corações e o envio de caixas de bombons e outros presentes. Mas, em relação a essa data, temos algo na Bíblia? Sim. Comecemos com Gênesis 2:22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Podemos entender que Eva foi a sua primeira e única namorada, que tornou-se sua mulher. Em seguida, temos Gênesis 11:29a.
E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai. Pelo relato, Sarai foi a primeira namorada de Abrão e tornou-se sua mulher. O próximo relato que observamos se trata do filho de Abrão, Isaque. Em Gênesis 24, 2 a 4, Abrão ordena seu servo a buscar uma mulher para tornar-se mulher de seu filho. Vejamos. E disse a Abrão, seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E depois de uma longa jornada de ida e volta, o servo de Abrão conseguiu encontrar a futura mulher de Isaque. Temos agora o momento em que ambos se viram pela primeira vez, em Gênesis 24, 62 a 65. Ora, Isaque vinha de onde se vem do poço de Beer-Lahai, porque habitava na terra ao sul. Isaque saíra a orar no campo, à tarde, e levantou seus olhos e olhou. Eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos e viu Isaque, e desceu do camelo. E disse ao servo: Quem é aquele homem que veio pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Esse é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu. E chegamos à conclusão em Gênesis 24, 67. Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Dessa forma, Rebeca foi a primeira namorada e tornou-se mulher de Isaque. Temos agora a história de Jacó, filho de Isaque, nos versículos que seguem em Gênesis 29, de 9 a 11. Estando ainda falando com eles, viu Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou sua voz e chorou. Nesse texto, Jacó se encontra com Raquel e praticamente se apaixonou por ela, até deu-lhe um beijo. A seguir, em Gênesis 29, 16 a 18 e 20, temos: E Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia, e o nome da menor Raquel. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante, de formosa vista. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel. Esses lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que amava. Vimos nesse outro texto que Jacó propôs trabalhar para o pai de Raquel durante um período de tempo, para que ela lhe desse como mulher, que foi o que aconteceu. Nisso ela foi sua namorada e mulher. Chegamos a José. Vejamos o relato de Gênesis 41, 45. E Faraó chamou José de Safenate Paneia e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Pelo texto, somos informados que Faraó agradeceu a José de tal forma que lhe deu a Asenate como mulher, que ele foi assim sua namorada e mulher. Claro que, após termos visto esses textos bíblicos, pode surgir a questão de se a fase do namoro na época era igual ao que temos hoje. De fato, ao redor do mundo, a fase de namoro é diferente. Os casais de namorados se comportam de várias formas, e na época não era diferente. Geralmente as uniões eram arranjadas entre as famílias e ficava difícil o namoro como entendemos hoje. Claro que havia casos em que as uniões entre as famílias era o único modo, não permitindo que os rapazes e moças fizessem suas respectivas escolhas. Moisés também teve um relacionamento interessante. Após fugir por ter cometido um crime, foi habitar longe e conheceu seu futuro sogro, que lhe deu uma de suas filhas, que se tornou sua mulher. Ele deu 2 filhos. É o texto de Êxodo 2, 21 e 22. E Moisés consentiu em morar com aquele homem,
E ele deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. Zípora, por assim dizer, foi a namorada de Moisés e tornou-se sua mulher. No Novo Testamento, no Evangelho de Lucas 1, de 5 a 7, temos o relato de um casal que teve seu período de namoro e tornaram-se um casal. Porém, chegaram à idade avançada e sem filhos, porque Isabel era estéril. Vejamos. Existiu no tempo de Herodes, rei de Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Temos aqui um casal abençoado, no qual seu filho foi incumbido da missão de ser o precursor do Messias, Jesus. Em Lucas 1, 26, 27 e 30 a 34, temos o evento relacionado ao anúncio da gestação de uma criança que seria o Messias esperado. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Claro que Maria ficou confusa com o anúncio. Ele disse que não vivia ainda com José e nunca o traíra. Nisso o anjo lhe revelou que a criança que ela geraria era de procedência divina, e ele prosseguiu. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe trará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E depois de termos abordado esses relatos bíblicos, é interessante observar o livro de Cantares, que pode ser utilizado em cerimônias de casamento. Assim, selecionei alguns versículos que casais e namorados devem já ter dito ou estejam dizendo. Vejamos. Cânticos 1, 2 e 3. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho, suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu amor, por isso as virgens te amam. Cânticos 1, 10. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Cânticos 1, 15. Eis que é formosa o meu amor, eis que é formosa, os teus olhos são como das pombas. Cânticos 2, 16. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Assim, tendo em vista que o encontro entre pessoas que se amam e passam a viver um relacionamento enamorado demonstra parte do amor que Deus tem pela humanidade, e se nós amamos, é porque Ele nos amou primeiro. E para finalizar, observemos o texto de Efésios 5, 25 a 31. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apacentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Esse é o desejo de Deus, porém nem tudo são flores nessa vida. E quem disser que a vida deve ser um mar de rosas, não deve ignorar que nesse mar a quantidade de espinhos também é incalculável. E fundamentados pela palavra do Senhor, irmãs e irmãos, oremos e façamos a nossa parte, porque Deus está fazendo sempre a parte dele em nossas vidas e através de nós. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque até aqui tem nos ensinado sobre algo muito importante, sobre o amor ao próximo e também sobre o amor, sobre o relacionamento de casais que se amam, desde que se conhecem até chegarem ao matrimônio. Assim pedimos por cada casal neste momento.
casais já namorados, casais noivos, casais que estão vivendo já no matrimônio. Te pedimos e te agradecemos nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos, que esse vídeo tenha sido edificante para todos nós. Amém.